Os celulares evoluíram muito ao longo da última década. A espessura e o peso reduziram, e tanto hardware quanto bateria receberam melhorias. Mas mesmo com novas tecnologias, os atuais aparelhos ainda apresentam um sério inconveniente: a baixa autonomia de bateria. Pensando nisso, trazemos algumas explicações para esclarecer o assunto e responder à grande pergunta: é correto comparar a duração de bateria dos gadgets pelo valor miliampere-hora? Bom, antes de entrarmos em detalhes específicos, precisamos compreender o que é o tal valor miliampere-hora. O miliampere-hora é uma subunidade de carga elétrica que indica a transferência de uma determinada corrente ao longo de uma hora. Por exemplo, uma bateria de 2100 mAh é capaz de transferir até 2100 mAh em uma hora. Em teoria, este número serve para indicar a capacidade das baterias, mas não podemos comparar esses valores diretamente. As diferenças de consumo energético entre os aparelhos eletrônicos impossibilita essa comparação. Portanto, se engana quem pensa que uma bateria com valor miliampere-hora elevado dura mais do que outra de menor valor. O Samsung Galaxy S4, por exemplo, conta com uma bateria de 2600 mAh. Ela fornece energia para aguentar até 17 horas de conversação. Já a bateria do HTC One tem capacidade de 2300 mAh, o que rende ligações por até 18 horas. Como você pode ver, o Galaxy S4 tem bateria de maior capacidade, mas de acordo com as informações oficiais, ele acaba oferecendo menos tempo de bateria durante os telefonemas. Essa diferença entre as especificações e o desempenho inferior do Galaxy S4 se deve ao consumo excessivo de energia. Aliás, o consumo é justamente a explicação para todo esse assunto, porque a autonomia de bateria está diretamente ligada ao quanto de energia o celular consome. Há alguns componentes específicos que consomem mais energia. É o caso de tela, conexão com a operadora, GPS, redes Wi-Fi, processador e outros. Portanto, a autonomia é muito relativa, dependendo muito do que é executado. As fabricantes usam um cálculo simples para descobrir a autonomia. Ao dividir a capacidade da bateria pelo consumo de uma determinada atividade, é possível obter o tempo em horas que a bateria perdura para tal tarefa. Infelizmente, sem os dados de consumo de cada função, o consumidor não tem como realizar este cálculo, o que nos obriga a confiar na informação da fabricante. Além das questões de consumo de cada componente e das variações do cálculo para cada atividade, devemos notar que cada aparelho funciona de forma diferente e tem suas maneiras de otimizar o uso da energia. É complicado comparar aparelhos com telas, bateria e hardware totalmente diferentes. Há alguns dispositivos, como é o caso do Moto X, que possuem componentes de hardware especiais para melhorar o uso da energia, e é justamente por isso que às vezes um celular com a mesma capacidade de bateria que outro consegue ter uma autonomia elevada. Por fim, devemos notar que o software influencia diretamente no consumo da energia. Um sistema que não é capaz de entender como funciona cada componente e gerenciar todos os itens pode acabar fazendo a energia acabar rapidamente. O macOS X é um bom exemplo de software que sabe fazer bom proveito da energia. A versão Mavericks, por exemplo, conseguiu aumentar a autonomia de bateria. Moral da história: a capacidade em miliampere-hora de uma bateria é importante, mas os resultados na prática não dependem somente dessa característica. O brilho da tela, o uso do processador e outros componentes influenciam diretamente na autonomia. No fim das contas, vale acompanhar análises para conferir como cada aparelho se sai em diferentes atividades. A grande verdade é que os gadgets de hoje são muito potentes e necessitam de muita energia, enquanto as baterias não acompanharam essa evolução. Você se lembra dos tijolões que tinham baterias que duravam apenas um dia? Pois é, os atuais aparelhos realizam mais tarefas, mas suas baterias acabam durando apenas 1 ou 2 dias. Parece que precisamos de melhores tecnologias nessa área.
E esse foi mais um Tecmundo Explica. A gente espera ter sanado suas dúvidas e até a próxima!